E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O Cruzeiro perdeu nessa sexta-feira à noite para o Avaí por 1-0, jogo realizado lá em Florianópolis, e jogou por terra, acabou qualquer possibilidade, sonho, esperança, qualquer coisa que a gente quisesse se apegar ainda de acesso, já foi pro saco. Isso porque ficamos estacionados com 39 pontos, enquanto o primeiro time no G4, que hoje é o Goiás, tem 52. São 13 pontos de diferença, faltando apenas 21 pontos para disputar a competição. Com relação à zona de rebaixamento, que ainda é um risco, o Cruzeiro hoje tem 7 pontos a mais que o Londrina, que é o primeiro time no Z4. E matematicamente sempre vai ter um louco falando que ainda é possível, se 1 milhão de coisas acontecerem, se todo mundo perder os jogos, né, sendo que alguém tem que pontuar, mas na prática já foi pro saco. O máximo que o Cruzeiro pode fazer são 60 pontos, e nesse momento o nosso papel é o quê? Conseguir ganhar logo essas partidas para fazer aí 45 pontos, né? 2 vitórias resolvem o problema e a gente garante a permanência na Série B. Aí o Cruzeiro precisa de fato planejar o 2022. Agora o Cruzeiro não tem que planejar o ano que vem. Agora o Cruzeiro tem que resolver a situação dele esse ano. E olhando a tabela, os 2 próximos jogos do Cruzeiro são aqui em Belo Horizonte, confrontos contra Remo e Vila Nova de Goiás. Times que estão nessa mesma região da tabela que o Cruzeiro, né? Nessa metade da tabela, um pouquinho para baixo. Se o Cruzeiro consegue ganhar esses 2 jogos, a gente pode fazer tranquilo a reta final de campeonato, até fazer algumas experiências já pensando no ano que vem, mas antes de qualquer planejamento para 2022, gente, precisamos ganhar esses jogos, porque o pessoal que tá lá embaixo tá ganhando partidas, o Confiança é um bom exemplo disso, né? Parecia morto, começou a ganhar de todo mundo aí. O Cruzeiro não pode dar sopa pro azar, tem que fazer logo a pontuação de segurança. O auxiliar técnico Maurício Copertino, que substituiu o suspenso Luxemburgo à beira do campo, elogiou o primeiro tempo do time do Cruzeiro e lamentou as boas chances de gol desperdiçadas, pontuando que elas poderiam ter mudado o jogo. É óbvio que um gol do Cruzeiro teria condicionado completamente a partida e nós perdemos muitas chances boas ali naquela primeira etapa, né? Algumas com o Thiago, o Bruno José também desperdiçou uma grande chance, teve bola na trave, o goleiro do Avaí catou pra cacete. Então, no final das contas, o Cruzeiro pecou pela sua própria incompetência, né? Lá no ataque a gente foi muito incompetente, mas o segundo tempo que o Cruzeiro fez, eu acho que é inadmissível. A gente fez um tempo inteiro que foi uma porcaria, a gente não fez nada, a gente não criava, não atacava. O Cruzeiro parecia não ter a menor ideia do que fazer com a bola no pé, né? O que é uma coisa que estava acontecendo lá na época do Moza. O primeiro tempo do Cruzeiro foi digno das últimas atuações, né? Da grande vitória sobre o Coritiba, do empate contra o Botafogo que a gente merecia ganhar e realmente faltou caprichar mais na finalização. Ontem o primeiro tempo estava nessa mesma pegada, mas o segundo a gente voltou a ser aquele time completamente desorganizado lá dos tempos do Moza, dos tempos até de Adilson, enfim, né? Desse inferno que a gente está vivendo há tanto tempo. E a gente não pode deixar de falar do lance mais marcante da partida, que foram aquelas 3 finalizações do Cruzeiro que não resultaram em gol, mesmo em situações muito claras, né? O Thiago finaliza, o Gledson pega, o Thiago chuta de novo, o goleiro pega de novo, ele consegue ganhar do goleiro na dividida, dá o gol pro Bruno José, o Bruno José chuta, o alemão salva em cima da linha, depois a bola ainda pega na trave e o zagueiro consegue tirar. E eu tenho visto muita crítica, né? A falta de recurso técnico, de refinamento dos jogadores do Cruzeiro. E, gente, vamos nos ater à realidade aqui. O Cruzeiro hoje tem condição de ter grandes jogadores? Não, o Cruzeiro não tem condição de ter grandes jogadores. Isso é um ponto. Condição financeira, tá? Porque o tamanho do clube não vai acabar, não vai mudar. O Cruzeiro é um grande clube do futebol brasileiro. Mas hoje o Cruzeiro não tem condição de ter um grande time. Então qual é a solução do Cruzeiro? Ficar contratando jogador que ele não vai ter condição de pagar ou tentar desenvolver os jogadores que tem? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que tentar desenvolver. O Thiago é um bom finalizador? Não. Mas o Thiago provou ontem mais uma vez que ele hoje é uma melhor alternativa para o ataque do Cruzeiro do que o próprio Marcelo Moreno, que é um jogador muito mais renomado, mas que a partir da entrada do boliviano, o nosso setor ofensivo morreu. O Cruzeiro não conseguia reter uma bola no ataque, não tinha contra-ataque, não ganhava uma bola, não fazia pivô. O Marcelo Moreno fez uma atuação completamente apática. E não é falta de luta, não é que ele tenha entrado em campo para sacanear. Não, gente, é porque ele é um jogador que não tem mais uma potência física para ganhar de um zagueiro na velocidade, para segurar. O Marcelo Moreno não consegue.
Como que você vai conseguir acionar bem o Marcelo Moreno hoje no time do Cruzeiro? Bola aérea, cruzamento na área, porque para finalizar de cabeça o Marcelo Moreno é muito bom. Com os pés o Moreno nunca foi um bom finalizador. Então mesmo se ele tivesse aquela mesma chance do Thiago ali, desconsiderando o fato que ele não ia ganhar na corrida dos zagueiros, mas se ele tivesse na mesma situação, Moreno contra goleiro, vocês têm essa certeza que o Moreno ia fazer o gol? Porque eu tenho uns 98% de certeza que o Moreno também não faria, porque ele nunca foi um excelente finalizador nesse 1 contra 1. E isso não diminui em nada o erro do Thiago. O gol que o Thiago perdeu, nenhum atacante pode perder. Diria eu, inclusive, que nenhum zagueiro pode perder, nenhum volante, nem o Fábio, se tivesse naquela situação, não podia perder. É você contra o goleiro, irmão, você tem que dar um jeito de fazer o gol. Dá uma bica no canto. E aquele negócio, né? Ele ainda teve 2 chances em sequência, não conseguiu. Depois acho que ele fez o certo de tocar pro Bruno José, que estava totalmente livre. E aí o Bruno José perde um gol sozinho, ele contra um zagueiro. Ele tomou a pior decisão possível. Mas eu não acho que o caminho é a gente ficar agora esculachando o Bruno José. Porque da mesma forma que ele perdeu o gol ontem e também merece ser criticado por isso, o Bruno José é talvez o melhor jogador do Cruzeiro na temporada. E todo mundo sabe que ele não é um bom finalizador, né? O Bruno José é um jogador que o quê? Tem, se eu não me engano, 42 jogos na temporada e 3 gols pelo Cruzeiro. Ele não faz gol, ele é pouco produtivo, mas ele consegue oferecer uma alternativa de velocidade, ele marca pra caramba, ele fecha o lado muito bem. É um jogador tático, um jogador útil pro time. E time de Série B não vai ter 11 craques. Na verdade, quem tem um craque ou um jogador acima da média, como por exemplo o Vasco, tem o Cano, que é um excelente finalizador, bom pra eles. Mas isso é exceção, não é regra. E nós, cruzeirenses, a gente precisa aprender urgentemente a torcer para time ruim. Time ruim não tem esse negócio, o fulano de tal, eu não gosto da cara dele não, então manda embora e traz outro. Esse jogador aqui, não, jogou mal, perdeu um gol, eu não quero que ele jogue mais. Amigo, não tem outro. A gente tem que recuperar o cara, desenvolver o cara e fazer esse jogador entregar um pouco mais pro time, entendeu? É espremer até ver se sai algum suco a mais aí. E o Thiago e o Bruno José, que perderam chances de gol que um atacante não pode perder, isso é um fato, são jogadores extremamente úteis pro Cruzeiro, tá? Ontem rolou até um papo de que o Thiago já estaria vendido, não achei nenhuma informação sobre isso, tá? E sobre o Thiago e o Marco Antônio que saíram machucados, também ainda não tem nenhuma notícia se são lesões graves ou não. Isso ainda vai ser... Eles serão reavaliados pelo departamento médico. Na segunda-feira a gente deve ter alguma informação mais clara. Mas o que eu peço a reflexão de vocês é sobre essa situação do Cruzeiro e como a gente não pode mais tratar jogadores, especialmente jogadores jovens, como esses 2 que eu tô citando, como atletas descartáveis. Não funciona, traz outro e vamos ver o que dá. Porque não é esse o momento do Cruzeiro. A gente tem que entender que falhas vão acontecer, erros vão acontecer, mas a gente vai ter que dar um jeito de melhorar esses caras para que eles possam produzir mais, tá? E o primeiro tempo do Cruzeiro ontem, assim como as partidas contra o Botafogo e o Coritiba, para mim deixam muito claro, o time do Cruzeiro tem uma base interessante sim, mas obviamente esse time não tá pronto, ele não vai fazer partidas regularmente boas, e a gente ainda comete erros demais. E o goleiro Fábio falou sobre isso após a partida. O camisa 1 disse que o gol sofrido era evitável se a marcação estivesse atenta e que mais uma vez o Cruzeiro sofreu por não aproveitar as chances criadas. Eu concordo com a leitura do Fábio, só que tem um porém nessa história aí, tá? Eu acho que o gol do Avaí era evitável, inclusive pelo próprio Fábio, porque se vocês olharem a cabeçada do Lourenço, ela foi exatamente onde o Fábio estava. Ele fez um movimento técnico que eu não entendi muito bem, não sei se ele quis fazer uma ponte, se ele achou que não ia dar para chegar na bola, não entendi, mas a bola foi exatamente onde o Fábio estava. Se ele tivesse em pé e levantasse o braço, ele pegaria a bola, e ele acabou fazendo ali uma espécie de ponte, né, para tentar fazer a defesa com o braço e não conseguiu. O que não muda o fato que a gente tomou um gol de cabeça de um jogador de 1,68 m, sendo que tinha na jogada ali o Bruno José, mais ou menos próximo, mas eu não vou cobrar do ponta direita que fosse ele marcando um atacante dentro da área, porque não era uma jogada de bola parada, algo assim. Quem deveria marcar o Lourenço era o Rômulo, que tem 1,80 m, e o Ramon, que tem mais que isso. São 2 jogadores mais altos e que não subiram. Os 2 ficaram olhando. Então, se for para elencar culpa de alguém, a culpa do gol é do Ramon e é do Rômulo, mas o Fábio eu acho também que poderia ter feito coisa melhor. E sobre o Ramon, essa não foi a única falha. Teve um outro lance minutos depois que ele fez a mesma coisa e ficou só assistindo o Lourenço cabecear, mas dessa vez o Fábio fez a defesa. E eu elogiei muito o Ramon na temporada passada porque acho que ele estava jogando num nível muito bom ao lado do Manuel, né? O Manuel era um líder da defesa e o Ramon era um ótimo escudeiro, digamos assim, cumpria muito bem o papel dele jogando na quarta zaga. Nessa temporada agora, o Ramon
Ramon, ele simplesmente parece outro jogador, ele tem falhado muito mais, e eu acho que a entrada do Eduardo Brock até ajudou o Ramon nesse quesito, porque o Eduardo Brock tem uma postura de mais liderança, mas essas falhas recorrentes que o Ramon comete, elas são acima do aceitável para qualquer zagueiro mediano. Eu não tô falando de um bom zagueiro, de um zagueiro top, eu tô falando de um zagueiro mediano, e o Ramon falha demais. São lapsos de concentração que parece que ele esquece o que ele tá fazendo no campo, sabe? Gente, você é o zagueiro, tem um atacante, a bola é lançada na área, você tem que subir na bola para tentar cortar, ou você tem que trombar com o cara, subir no corpo, você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar só assistindo. E quantas vezes a gente viu o Ramon fazendo isso nessa temporada, né? Então é um jogador que teve uma queda de desempenho absurda da temporada passada para essa, e eu acho que o período bom do Ramon, ele foi mais curto do que esse período ruim. E eu já cansei de falar de todas as restrições que eu tenho aqui ao futebol do Eduardo Brock, né? Mas isso a gente não pode criticar. O Brock é um jogador que ele entra na jogada pensando em resolver. Ou ele vai matar o jogador, ou ele vai recuperar a bola. Ele é um jogador bem ignorante. E eu acho que o Ramon, às vezes, falta um pouco dessa questão de tomar a decisão. Ele fica esperando alguma coisa, e é uma coisa que me irritava muito lá atrás, durante um tempo no próprio Léo, no Bruno Rodrigo. Esses zagueiros que não tem como característica ir pro bote. Eles ficam esperando o que o atacante vai fazer. Eu não gosto desse perfil, acho que o Ramon não tá jogando bem. Por mais que eu ainda acho que o Ramon até tem recuperação, porque se eu vi ele jogando bem em algum momento pelo Cruzeiro, eu acho que esse cara pode voltar a jogar bem, mas eu não sei o que se passa com a cabeça dele, né? Porque o tempo de bola do Ramon ontem tava um trem ridículo. Indo para transferências, um jovem jogador que pode deixar o clube é o goleiro Denivis. Segundo o Deus Midibre, o atleta está em negociação com o Red Bull Bragantino. Não foram revelados valores, mas o Cruzeiro tem 70% do goleiro, que tem contrato até o fim de 2023. No momento que o Cruzeiro está vivendo, qualquer dinheiro que vier é bem-vindo, né? Só que a gente tem que ver muito bem como é que vai ser costurado esse negócio aí, porque o que mais tem no Red Bull Bragantino hoje é jogador que saiu do Cruzeiro aqui por mixaria, né? Ou que saiu de graça, como foi o Cezinha recentemente, que é um zagueiro muito promissor. Então tem que ver o que vai acontecer nessa história aí. Mas é aquele negócio, o Denivis é um goleiro muito promissor, eu não gostaria que ele saísse, mas se vier uma proposta razoável, ele vai ser negociado, assim como qualquer outro jogador do Cruzeiro. A gente vive uma crise financeira sem precedentes e hoje não tem nenhum jogador inegociável. Os funcionários administrativos do Cruzeiro anunciaram que farão greve a partir da próxima segunda-feira por causa dos salários atrasados. Colaboradores do setor financeiro, fiscal e de patrimônio querem receber pelo menos uma folha, como aconteceu com os funcionários das sedes sociais. Essa é a galera que rala no coworking, tá? Não é mais o pessoal dos clubes, né, das sedes, como aconteceu na semana passada, e o Cruzeiro até pagou uma folha salarial dessa galera aí, como diria o Rafa, mas o Genta lá do Camisa de Força, para poder manter a confraria funcionando. Então, gente, assim, é uma situação calamitosa realmente que o Cruzeiro tá, né? Porque o Cruzeiro não paga funcionário nenhum, diária nenhuma, não paga e nem dá satisfação mais, né? E tanto que toda vez que vem uma nova notícia de greve ou de alguma revolução desse tipo dos funcionários do Cruzeiro, eles citam também a falta de comunicação da diretoria, né? Que, tipo assim, nós não pagamos e não damos nenhuma previsão de quando a gente vai pagar. Dane-se, irmão, trabalha por amor aí e dá seus pulos, né? E assim, gente, pra mim tá muito claro que o Cruzeiro precisa reduzir muito a sua estrutura. O Cruzeiro tem clube demais, tem sede demais, tem funcionário demais, sendo que a gente não consegue fazer nem o básico, que é pagar o salário desse pessoal. Então, para mim, o clube precisa buscar alternativas para vender patrimônio. A gente precisa sim abrir mão de patrimônio, porque um prédio da sede que você vende lá, dizem que é na casa de 40, 50 milhões de reais. Olha o tanto de problema que você consegue resolver com uma venda de patrimônio. Ah, Emerson, mas não é inteligente desfazer de patrimônio. Moçada, a gente fala isso quando você tem condição de manter o seu patrimônio. O Cruzeiro não tem. O Cruzeiro tem outras modalidades esportivas, mas o carro-chefe dele é ser um clube de futebol. Não é ser um clube social, não é ter piscina, não é ter porra nenhuma. O Cruzeiro precisa ter um time de futebol e todos aqueles que são funcionários do Cruzeiro precisam ter as suas contas pagas em dia. Isso é elementar. A partir do momento que o Cruzeiro arrumar a casa e conseguir manter tudo em dia, dívidas equacionadas, acordos judiciais sendo pagos, aí, irmão, você pode ter clube, você pode jogar bocha, você pode jogar peteca, fazer o diabo a quatro, mas se você não consegue fazer o básico, você tem que focar no futebol e tentar reduzir ao máximo a sua estrutura para caber dentro do seu orçamento. E para fechar no melhor astral, o Cruzeiro e a América fazem nesse domingo, às 3h30 da tarde, o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro Sub-20. A partida será na Arena Vera Cruz, em Betim, com carga para 600 torcedores e o ingresso será 1 quilo de alimento não perecível. E é necessário apresentar na entrada do estádio, além do quilo de alimento, obviamente, o cartão que
comprove a sua vacinação para a Covid-19. Tem tudo para ser uma partida muito boa, né? A gente tirou o Atlético na semifinal. Até o momento não foi revelado nada sobre transmissão, tá? Então é realmente só quem estiver lá que vai poder acompanhar o jogo. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O vídeo de amanhã, domingo, vai ser sobre Futebol Manager, como sempre, tá? E na segunda a gente está de volta com notícias da vida real. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!